O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos assentar. Repita assim comigo: o Pai criou, O Pai criou, o Filho salvou, o Filho salvou, o Espírito guia. o Espírito guia. Repete sozinho agora. O Pai o criou, o Filho salvou e o Espírito guia. Pronto. Esse é o trabalho da Trindade. Veja que você deu trabalho, viu? Porque precisou do Pai, do Filho e do Espírito Santo para poder não te deixar perder. Vê se vai valorizar o trabalho da Trindade, hein? O Pai criou, mas veio o maligno e fez a humanidade cair no pecado. Lá ainda com Adão e Eva, nós herdamos a culpa deles, o pecado, as consequências. Mas essa culpa de Adão, o pecado de Adão, onde é que nós a eliminamos? No nosso batismo. Quando nós batizamos, por isso nós temos que batizar, porque senão a criança cresce com o pecado de Adão, e aí imagina, ela cresce, depois ela ainda vai pecar também por si. Junta o pecado de Adão, junta o pecado de si mesmo. E é que vai dar isso, né? Então batiza logo. Batiza porque ao batizar nós tornamos aquela criatura filho de Deus. Nós a imergimos no sacrifício de Jesus. E aí nós já entramos nesse segundo ponto. O Pai criou, Jesus salvou. Então estava perdido. Imagina a obra maravilhosa de Deus Pai. O pecado pôs a perder. Mas Deus perde a luta? Deus perde a luta alguma vez? Não. Pois então, Ele envia Jesus. A minha obra não vai se perder. A minha obra é bela. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Você faz parte desta obra boa de Deus. Por isso que Ele morreu na cruz por você. Senão, Ele não teria morrido na cruz, teria abandonado. Então, Deus amando-nos, e porque Deus amou-nos livremente, porque nós não somos necessários para Deus. Nós não somos necessários para que o mundo exista. O mundo vai muito bem sem eu. Iria muito bem sem eu. Né? Tanto que o mundo continua depois que eu morro, depois que os outros morrem. Mas veja, é como o Salmo: o que é o homem? O salmista pergunta: o que é o homem para que o Senhor cuide dele tanto assim? Imagem e semelhança de quem? De Deus.
Você é imagem e semelhança de quem? Deus. Fale mais forte. Você é imagem e semelhança de Deus. Não é das trevas, não é do mal. Você não é imagem e semelhança do mal. Por mais que nós às vezes fazemos algumas ações más, mas são atos. Não é a nossa essência. Não é o meu ser que é ruim. Porque o nosso ser foi dado por Deus. Agora as nossas ações é que são boas ou más. E por isso nós vamos confessar, não porque eu sou mal, mas porque eu fiz uma ação má. Quando você vai confessar, fala, padre, eu sou muito mal. Não, você fez uma ação má, mas você não é mal. Às vezes a pessoa, ela faz uma ação má atrás da outra, mas ela não é má. Na sua essência, ela não é, porque ela é filha de Deus. Filha de Deus. E às vezes nós vamos, nos convencendo de que realmente eu não sou filho de Deus, que Deus não me ama, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Mas veja, ter problema não significa que Deus nos abandonou. E ter Deus não significa que nós não vamos sofrer. Ter Deus não significa que nós não vamos passar por cruzes, por sofrimentos. Porque se Jesus, que não tinha pecado nenhum, que era Deus, ele passou pelo sofrimento, nós agora temos que passar também por alguns sofrimentos para entrar na vida eterna. Então nós não somos maus. Nós às vezes temos ações más. Nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus por três coisas. Primeiro, porque você existe. Você é imagem de Deus. Deus existe, você é imagem de Deus. A tua existência prova a existência de um ser superior. Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa é, você pensa, você tem uma razão. Por isso você é imagem e semelhança de Deus. Deus, ele age. Tudo que Deus faz tem uma razão. Tudo que Deus faz tem um porquê. E assim também, sendo nós imagem e semelhança de Deus, tudo que nós fazemos tem que ter um porquê. E esse porquê deve ser porque Deus me ama. Porque Deus me deu o existir. Deus me deu a existência. Se o que você faz, a motivação não é essa, reequilibre as suas ações, suas intenções. Todo o nosso ser precisa ser de Deus e para Deus. Porque nós vamos para Ele. E tudo que nós fazemos deve ter esse porquê. Porque Deus me criou. E tudo que eu faço, eu dou a Deus. E a terceira razão é que nós somos pessoas criadas para relacionarmos. Por isso, Deus, ele é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma comunidade. É um relacionamento. Tem um relacionamento ali entre eles. Nós somos criados à imagem de Deus que relaciona com o outro. E no tempo histórico que nós estamos vivendo, das redes sociais, onde as pessoas elas se expõem, onde também elas conhecem outros, elas se relacionam com outros. Porém, nós precisamos aperfeiçoar esse relacionamento social. Nós precisamos santificar o relacionamento social.
Porque nas redes sociais nós vemos de tudo, menos santificação, menos coisas que nos levam para Deus. Poucas coisas nós vemos que nos remete a Deus, nos remete ao Criador. Então nós somos criados para relacionar, não fomos criados para isolar. Esse relacionamento. Então nós existimos, Deus nos deu a existência, e nós temos uma razão para pensar que tem um porquê nós existimos. E nós existimos, e o outro porquê, primeiro nós existimos para Deus, e o outro porquê é nós existimos para o outro, para o irmão, para relacionar. Para isso, ser imagem de Deus é isso. Existimos, pensamos, podemos dar uma finalidade para a nossa vida, podemos dar um sentido para a nossa vida, pensamos. E a partir desse porquê, dessa razão, nós relacionamos bem com as pessoas. Porque nós sabemos e entendemos que o outro é meu irmão. Que esse outro é meu irmão. Por mais que ele age de certa forma, mas ele é meu irmão. Esta é a riqueza de sermos imagem e semelhança de Deus. O Pai nos criou, o Filho nos salvou, o Espírito Santo nos guia, nos conduz, guia a nossa razão, nossos pensamentos. E nós somos imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, por três coisas também que eu acabei de dizer. Quais são elas? Existimos, pensamos, relacionamos. Existimos, pensamos, relacionamos. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, a Trindade nos conduza no nosso dia a dia. O Espírito Santo, a festa do Divino, é o Divino Espírito Santo. Não é que nós somos, como é que chama aquele pessoal ambientalista, né? Porque tem a pomba aqui, nós estamos celebrando a pomba. Não, não é a pomba. Não é um animal. Não é uma ave. Nós estamos falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. Então, quando nós rezamos ao Divino, não é uma pomba que vai descer. Em cima de Jesus, no Jordão, desceu uma pomba, de fato, como figura do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele desce invisível na nossa cabeça, no nosso coração, quando nós clamamos. Não fique aguardando uma pomba descer para achar que você está cheio do Espírito. Não. Você, a partir do momento que você foi batizado, você foi crismado, você reza pedindo o Espírito Santo, ele vem. Para quê? Para que as tuas ações elas condizem, elas sejam coerentes com o ser pensante que vai terminar a sua vida em Deus. O Espírito Santo nos ajuda a ter boas ideias. Quando você for postar alguma coisa nas suas redes sociais, peça ao Espírito Santo que a sua postagem não destrua ninguém, não difame ninguém, que a sua postagem, que esse ser relacional que você traz, não seja para destruir o outro, nem para falar mal, nem para divulgar as coisas más, mas para fazer o bem, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.